O que é que você pensa e sente quando você se compara com outra pessoa? Imagina você andando na rua e ver a pessoa com um carro que você considera melhor que o seu, ou a própria estética, beleza física que você considera melhor que o seu, que a sua, com roupa, o cargo que a pessoa tem na empresa, o trabalho dela, a profissão dela. Enfim, são inúmeras as formas onde você pode se comparar com a outra pessoa. Isso é mais comum do que você imagina. Muito mais comum, as pessoas se comparando. E quando a gente fala de olhar para o outro, é bom no sentido de você se inspirar, né? E você pegar a essência do que aquela pessoa tem ou fez para que você alcance sonhos, desejos que você tem, ou até crescer espiritualmente, seu valor pessoal, né? Então não a pessoa em si, ter uma admiração não pela pessoa em si, mas sim o que ela fez de diferente que você não fez para que ela alcance o que você tem, alcance o que ela tem, melhor dizendo. Então, o grande problema de rede social, o grande problema de comparação hoje em dia é o sentimento de inferioridade. Então, você se inferiorizar diante do outro. Eu estava com um cliente aqui agora, que ele já é de idade, já tem quase seus 60 anos, e tem um grande sentimento de inferioridade. E esse sentimento dele muito veio da infância dele, lá de quando tinha 6, 7, até os 10 anos de idade, mais ou menos. Que ele morava num sítio, ele com a família, com os irmãos, morava num sítio, uma cidade pequena, então eles estudavam na escola que tinha ali na região rural mesmo. Só que quando ele saiu dessa escola rural, ele passou a ir para a escola da cidade, ali começou todo o problema, porque tinha muito preconceito, ele era zoado na escola, porque ele era do sítio e provavelmente falava mais errado, tinha as roupas mais simples, e isso causava um sentimento de inferioridade nele, pelas próprias palavras dele, né? Causava um sentimento de inferioridade, se sentir menor, se sentir pior do que os outros, porque os outros tinham talvez uma roupa mais bonita, moravam em lugares melhores na cidade, tá? Não estou falando que é pior ou melhor o morar na área rural ou morar na cidade. Estou falando a percepção dele, né, da criança dele ali. Para ele era melhor. Morar na cidade é uma situação melhor. Então, o que aconteceu é que ele acabou se sentindo inferior e carregou isso por muito tempo na vida dele. E é o que a gente está tratando hoje, né? Esse sentimento de inferioridade. Então aí é que está o grande problema, a grande questão, quando você se compara com o outro para se sentir inferior. E isso vem muito de uma incapacidade de enxergar o seu valor pessoal, porque cada pessoa ela é única. Você é único. Não, olha só, em bilhões de anos da existência do planeta Terra, você nunca teve uma pessoa igual a você. Nunca teve. Nesse momento atual que você está aqui, não tem ninguém igual a você. E adivinha, nunca terá ninguém igual a você. Você é único, você é única. Tem capacidades que são só suas. Tem habilidades que são só suas. Né? Você é muito único de acordo com a sua experiência, com a sua existência, com a sua interpretação das coisas que acontecem na tua vida. Então, o sentimento de inferioridade tem ficado cada vez mais recorrente. Por quê? A gente volta a falar de toda a implementação desse sistema que existe no planeta, né? Que é sempre uma competição, onde sempre eu tenho que ser, a minha vitória só faz sentido com a tua derrota. E todo mundo buscando ser vitorioso, todo mundo buscando ser melhor do que o outro. E quando você busca, olha só que louco isso, né? Quando você busca ser melhor do que o outro, você está buscando ser quem você não é.
Mas, Michel, como assim? Que sentido que tem isso? Vamos lá. Se eu estou buscando ser melhor do que o outro, eu estou buscando crescer e evoluir de acordo com a percepção externa, com a percepção do que o outro pode ter de mim. E o outro não precisa ser só uma pessoa, pode ser a sociedade, pode ser algo no geral. Na percepção que os outros têm de mim. Por quê? Se eu busco ser melhor do que o outro, a minha referência de crescimento é externa. Agora, se eu busco ser melhor a cada dia, melhor do que eu mesmo, aí sim é uma referência interna. E aí sim que você vai crescer. Então não faz nem sentido você buscar ser melhor do que o outro. Não faz o mínimo sentido você ser melhor do que o outro. Porque o outro ele é único. Não existe melhor, não existe pior. Cada ser é único. E não existe uma comparação justa para que as coisas aconteçam. Então você se sentir inferior não faz sentido nenhum. Você se sentir numa posição inferior. Às vezes eu vejo no consultório pessoas, nossa, por causa de... O que eu mais venho, né? O que mais é visto é uma comparação muitas vezes pelo financeiro. Então, se a pessoa tem uma condição financeira melhor do que a minha, eu sou muito pior, sou uma pessoa muito pior do que aquela ali, porque aquela ali conquistou mais. E será que o nosso valor, qual é o sentido da vida, se o seu valor, como alma, como existência, como espírito, ele é demandado ele é comparado, ele é medido pelo tanto de dinheiro que você tem. Qual é o sentido da vida? Se é isso, a gente está aqui só para acumular bens, propriedades e ser melhor do que o outro, né? Não tem um sentido, você não consegue nem, pelo menos eu não consigo perceber uma lógica nisso, né? Se a gente está falando de existência, de algo espiritual, não tem sentido. Então isso é simplesmente pelo sistema que foi implantado na Terra de querer, justamente essa guerra, né? Quero que eu sempre esteja em guerra com o meu irmão, quero que eu sempre esteja em guerra com o outro, para que eu seja melhor do que o outro. E isso a gente vê até em questão de religião, né? A religião, na minha opinião, ela perdeu o sentido dela. Ela perdeu, porque a origem da palavra religião é religare, então é você manter ligada essa sua conexão com Deus, com o seu Criador, né? Com a sua fonte criadora. É religar. E o que é feito hoje em dia é afastar, que as pessoas não percebem. Então é como se fosse está longe, né? Deus, o Criador, está totalmente longe de mim e eu preciso implorar para que Ele tenha misericórdia de mim. E não no sentido de que Deus já está dentro de você e você é parte de Deus. Você tem essa centelha divina de parte de Deus, você é parte dele. Eu e meu Pai somos um, vós sois deuses. Então são tantas provas que a gente tem, só que as interpretações pelas religiões elas são deturpadas justamente para que você se sinta inferior. Então você é um pecador, você está aqui para sofrer e você tem que pedir para que Deus tenha misericórdia de você, senão você vai para o inferno. Então é sempre na base do medo, da competição, de que você é menor, você é pior, para que haja uma obediência da tua parte. Por quê? Porque você é inferior, você não é nada. Você tem que ficar quieto só. Né? E isso é muito triste a gente ver cada vez mais cegueira em relação a isso. E eu falo que as religiões foram deturpadas porque, olha, eu já ouvi gente do catolicismo falando para não ir para a igreja evangélica porque a igreja católica que é o caminho, que é a melhor que tem. Já ouvi gente da evangélica falando que eles que estão certos e quem é católico vai para o inferno. Eu já ouvi gente de Testemunho de Jeová falando que não é a minha religião que está certa. E já vi pessoas de diversas outras religiões falando que não, a minha que é a certa. Então, caramba, que arrogância é essa? Né? Então, perde todo o sentido dos ensinamentos de Cristo. Todo o sentido. Porque ele não veio falar para você que você é pior do que o outro. E para dividir as pessoas diante de religiões.
Então a minha religião é melhor do que a tua. Cara, não existe melhor do que ninguém. Existe a minha conexão individual com o meu pai, com o meu criador, e é isso. Não é a religião que vai te fazer ligar. E você se sentir inferior ao outro é muito imposto em diversas religiões. Você é inferior. Você não é nada, você só tem que pedir misericórdia e obedecer e andar na linha tudo certinho. E é muito triste ver isso. Porque você percebe esse mesmo sistema de fazer com que você se sinta inferior em basicamente tudo na Terra. Basicamente tudo. Não, estou dando exemplo aqui da religião, mas você pega qualquer sistema de competição que tem. Tudo é competição, na escola é competição, tudo é competição. E a gente falou isso em outro episódio do podcast. Então, meu querido e minha querida, não se sinta inferior, porque você não é. Você é único e você é uma parte do que é chamado de Deus, você é uma parte do Criador. Então você tem tudo dentro de você. Você é único, você é única. E você é amado, você é amada. Do jeito que você é. E não é pior do que ninguém. E nem melhor. Isso é importante também. Nem é nem pior e nem melhor. É simplesmente é. Você é único e única.